Capítulo 5 do Evangelho, bem-aventurados os aflitos. Item 19, o mal e o remédio. Será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Já não ressoa mais os vossos ouvidos a voz do profeta? Não proclamou ele que haveria prantos e ranger de dentes, para que nascessem nele os vales de dores? Esperai, pois, todos vós que aí viveis, causticantes lágrimas e amargo sofrer. E por mais agudas e profundas sejam as vossas dores, volvei o olhar para o céu e bendizei o Senhor por ter querido experimentar-vos. Ó homem, dar-se-á não reconheçais o poder do vosso Senhor, senão quando ele vos haja curado as chagas do corpo e coroado de beatitude e ventura os vossos dias? Dar-se-á não reconheçais o seu amor, senão quando vos tenha adornado o corpo de todas as glórias, ele haja restituído o brilho e a brancura? Imitai aquele que vos foi dado por exemplo, tendo chegado ao último grau de abjeção e da miséria, deitado sobre uma estumeira, disse ele, Jó, a Deus: Senhor, conheci todos os deleites da opulência e me reduzistes à mais absoluta miséria. Obrigado, obrigado, meu Deus, por haverdes querido experimentar o vosso servo. Até quando os vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? Quando afinal vossa alma se decidirá a lançar-se para além dos limites de um túmulo? Houvesseis de chorar e sofrer a vida inteira, o que seria isso, a par de eterna glória reservada ao que tenha sofrido a prova com fé, amor e resignação? Buscai consolação para os vossos males no porvir que Deus vos prepara, e procurai-lhe a causa no passado. E vós, que mais sofreis, considerai-vos os afortunados da terra. Como desencarnados, quando pairáveis no espaço, escolheste as vossas provas, julgando-vos bastante forte para o suportar. Por que agora murmurar? Vós que pedistes a riqueza e a glória, queríeis sustentar luta com a tentação e vencê-la. Vós que pedistes para lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, sabíeis que, quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa a vitória, e que, se triunfasseis, embora devesse o vosso corpo parar numa estumeira, dele, ao morrer, se desprenderia uma alma de rutilante alvura e purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Meus caros irmãos, uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Que o nosso Mestre Jesus, a espiritualidade, possam estar conosco, nos assistindo nessa nossa reunião de hoje. Esse texto de Santo Agostinho, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, ele é muito esclarecedor. Se nós analisarmos logo a primeira frase que ele pergunta, será a terra um lugar de gozo, um paraíso de delícias? Nós já nos perguntamos alguma vez se nós estamos aqui a passeio, estamos aqui apenas para nos divertir, para viver experiências boas e sermos todos felizes? O nosso planeta, infelizmente, ele ainda não é um mundo feliz. Nós nos encontramos aqui num estágio em que a Terra está se transformando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então, todos esses nossos sofrimentos pelos quais passamos na nossa experiência atual, eles são frutos do passado, são expiações que estamos aqui vivendo por erros cometidos
em outras existências. Tem um trecho do texto que fala que enquanto nós estamos desencarnados, nós pedimos por todas essas provas que nós estamos aqui hoje enfrentando. Então, imaginem só, quando nós nos encontramos com a nossa consciência enquanto desencarnados e olhamos para todo o mal que nós tenhamos feito, não só para os outros, para as pessoas que nós convivemos, mas também para nós mesmos. Quanto nós atrasamos a nossa evolução enquanto nós permanecemos no erro. Só que a misericórdia divina é tão grande que Deus nos permite até escolher as nossas provas. Infelizmente, pelo véu do esquecimento, nós não lembramos de tudo aquilo que nós pedimos para passar nesta encarnação. Mas há vários relatos, até do próprio Chico, que inúmeras vezes mencionou que as provas pelas quais nós passamos na Terra são ainda muito abrandadas pela espiritualidade. Que sabendo da nossa capacidade, das nossas condições, não nos impõe tudo aquilo que pedimos. E aí, Santo Agostinho pergunta: até quando vossos olhares se deterão nos horizontes que a morte limita? O que isso quer dizer para a gente? Que a gente está vivendo somente o agora. A gente não pensa no amanhã. A gente ainda não se enxerga como seres eternos. A gente não se enxerga que este momento, ele faz parte da nossa vida, mas não é a nossa vida. Ele é uma parte ainda muito pequena dela. Nós tivemos muitas existências antes dessa, mas nós ainda insistimos que a vida acaba quando a gente desencarna. E a gente não pensa nas consequências das nossas escolhas, das nossas atitudes perante a vida. E Santo Agostinho vai além, quando pergunta qual é o remédio para todos os nossos males, para as nossas dores e para os nossos sofrimentos. Esse pedacinho aqui eu vou ler, porque ele é muito importante. Que remédio, então, prescrever aos atacados de obsessões cruéis e de crucificantes males? Só um é infalível: a fé, o apelo ao céu. Se na maior acerbidade dos vossos sofrimentos entoardes hinos ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira, com a mão, vos apontará o sinal da salvação e o lugar que um dia ocupareis. A fé é o remédio seguro do sofrimento, mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais se esvaem os poucos dias brumosos do presente. Vejamos como Santo Agostinho menciona o quão curta é a nossa passagem pela Terra, perto de tudo aquilo que nós ainda iremos viver e tudo aquilo que nós já vivemos. Porém, o passado já foi. Os erros que nós cometemos já ficaram para trás. E o futuro ainda é um mistério para cada um de nós. Ninguém sabe o que vai ser do nosso amanhã. Só que o presente, como o próprio nome já diz, é um presente. E dele nós devemos fazer as melhores escolhas.
para que o nosso futuro seja melhor do que essa existência atual que nós temos, que já é motivo de muito agradecimento pela misericórdia divina que nos proporcionou uma nova oportunidade de resgate. Então vamos aproveitar, reforçando a nossa fé, não uma fé cega, porque o Espiritismo nos trouxe a fé raciocinada. Nós sabemos o porquê nós acreditamos. Nós não acreditamos cegamente. O Espiritismo nos mostrou o que acontece depois que nós desencarnamos. Que nós estamos aqui neste momento, encarnados, mas que ao nosso redor tem muitos desencarnados, que estão aqui também procurando ajuda, para que façam as melhores escolhas para retornar e para fazer diferente do que fizeram, do que nós fizemos no passado. Hoje nós temos um texto de André Luiz, do livro Agenda Cristã, que nos dá algumas dicas para que a gente possa viver melhor e aproveitar melhor a nossa encarnação. E o texto, ele tem o título de medicação preventiva. Então, geralmente nós tomamos um remédio quando estamos doentes. Só que em se tratando de tudo isso que nós falamos aqui, é melhor prevenir, do que remediar. Então essas dicas do André Luiz, elas são muito importantes, porque elas são justamente preventivas. Ele começa dizendo assim: pense muito antes da discussão. Geralmente, a discussão, nós já estamos com os ânimos um pouco exaltados e acabamos por ofender com quem nós estamos discutindo. O ideal mesmo é que nós não discutamos, que nós troquemos ideias, e respeitemos a opinião alheia. Mas se durante uma discussão ou uma conversa mais acalorada, nós simplesmente deixarmos o nosso instinto agir e falarmos sem pensar, depois, quando nós estivermos mais calmos, podemos ter certeza absoluta que nós vamos nos arrepender de muitas coisas que nós falamos. E a linguagem, ela não é apenas a linguagem falada. O nosso corpo também se comunica. Então, quando nós estamos fora de si, até as nossas feições, os nossos gestos, as nossas atitudes, elas se transformam. E muitas vezes não é o que nós dizemos, mas é como nós dizemos. Machuca e ofende as outras pessoas. Então vamos pensar no que dizer antes de dizer. E ele continua: use a coragem sem abuso. A coragem, sem pensar nas consequências, nos leva a tomar atitudes precipitadas, atitudes que talvez possam colocar inclusive a nossa vida em risco. Então nós temos que pensar em raciocinar antes de tomar qualquer atitude, apenas para nos sentirmos corajosos, apenas para provar que nós podemos. Observe os métodos de cultivar a verdade. Muitas pessoas se acham verdadeiras e se acham no direito de dizer tudo aquilo que pensam. Mas, até para sermos verdadeiros, nós temos também que sermos educados. Nós não podemos falar tudo aquilo que a gente pensa, porque nós vivemos em sociedade. Muitas pessoas que nós convivemos pensam diferentes de nós. E não é que
nós devemos esconder tudo aquilo que a gente pensa ou ter vergonha de falar no que a gente acredita, mas sim em pensar na maneira de nos comunicarmos, na maneira de como nós seremos verdadeiros, até onde a nossa verdade não será ofensiva ao nosso próximo. Proceda com inteligência em todas as situações. André Luiz não nos pede que nós devamos apenas agir com a razão, porque a inteligência, ela está atrelada à razão. Nós devemos também agir com o coração, mas nós devemos ser inteligentes para que não caiamos nas armadilhas que a própria vida nos reserva, para que não sejamos imprudentes, para que nós encontremos talvez a melhor maneira de exercer as nossas atividades cotidianas, as nossas atividades diárias. Seja forte na luta de cada dia. Então, como o próprio texto do Evangelho nos diz, cada dia é uma luta. Nós estamos vivendo as nossas provações. A nossa força, ela tem que vir justamente na maneira de aceitar as nossas provações e lutarmos contra as adversidades. A gente também não tem que simplesmente aceitar tudo de cabeça baixa. A gente precisa lutar para melhorarmos, para sermos pessoas melhores. Estime a eficiência. O que vem a ser a eficiência? É justamente a melhor maneira de sermos quem nós somos. No trabalho, na família, aqui na casa espírita, sermos melhores pais, melhores filhos, melhores amigos, melhores irmãos. A eficiência, meus caros irmãos, ela tem que fazer parte da nossa luta contra nós mesmos. Sermos amanhã melhores do que nós fomos hoje. É um propósito que nós devemos ter e que infelizmente não é da noite para o dia que a gente se transforma, que a gente se modifica. É de pouquinho em pouquinho. A cada dia nos melhoramos um pouco mais. Não enfrente perigos sem recursos para anulá-los. É mais uma vez pensando na imprudência, nas ferramentas que nós utilizaremos para vencer os perigos que estão ao nosso redor. Vou citar um exemplo. Durante a pandemia, nós todos usamos máscara para frequentar os ambientes, para nos proteger dos perigos. Nós tomamos vacina para que a gente tenha os anticorpos para poder enfrentar o vírus. E graças a Deus nós estamos conseguindo passar por isso. Ainda não terminou a pandemia, mas hoje nós estamos numa situação muito melhor do que nós estivemos lá atrás. Talvez muitos que não tiveram a mesma prudência, eu não estou falando que são todos os casos, mas poderiam ainda estar aqui conosco hoje, desfrutando dessa oportunidade de poder ser melhor a cada dia. Guarde valor em suas atitudes. Guardar valor nas nossas atitudes não quer dizer que nós devemos ser melhores do que os outros. Significa que nós temos que ser melhores que nós mesmos. Como eu já disse, melhor do que nós já fomos no passado. Perdoando mais, compreendendo mais, tendo um olhar mais indulgente para as pessoas que se dizem nossos inimigos. Porque nós não devemos cultivar inimigos. Jesus no Evangelho nos diz:
que o sacrifício mais agradável a Deus é ir atrás dos nossos inimigos e nos reconciliarmos com eles. Essa é a chave para que nós, ao desencarnar, desencarnemos de uma maneira mais leve, mais tranquila, sem levar essa carga negativa que o ódio mútuo nos traz. Tenha bom ânimo, mas seja comedido em seus empreendimentos. Tudo aquilo que nós nos promovemos a realizar, nós temos que ter planejamento antes de realizar. Porque não adianta a gente sonhar em fazer muita coisa, querer fazer muita coisa e não fazer bem feito. É preferível que a gente faça aos poucos, mas que faça com bases sólidas, para que seja bem feito e que no final a gente consiga atingir os nossos objetivos seguindo as etapas, sem nos precipitarmos. E por fim, atenda à afabilidade e à doçura em seu caminho. É a convivência. Nós, uns com os outros, usando tudo aquilo que está aqui no Evangelho, tudo aquilo que Jesus nos trouxe na nossa convivência diária. Seja no lar, ou seja no trabalho, ou fora dele, nós devemos cultivar as boas relações, a cordialidade, a educação. Para terminar, eu gostaria de trazer um pequeno trecho do livro da Esperança, de Emmanuel, e o título é Ante o Divino Médico. Tem um trecho que Emmanuel nos diz: carregando débitos e inibições contraídos em existências passadas ou adquiridos agora, proclamamos em palavras sentidas que Jesus é o nosso divino médico. E basta ligeira reflexão para encontrar no Evangelho a coleção de receitas articuladas por ele, com vistas à terapia da alma. Então esse trecho, ele é muito profundo, porque ele vem mais uma vez reforçar que tudo aquilo que nós precisamos está aqui no Evangelho. Às vezes nós estamos um pouco angustiados em nosso dia a dia, e basta apenas abrir o Evangelho, que eu tenho certeza que em algum lugar nós vamos encontrar o conforto que nós precisamos para a nossa alma, que é o Espírito encarnado. Então, meus caros irmãos, eu gostaria de agradecer aqui a presença de cada um de vocês, agradecer a espiritualidade amiga por nos permitir estar aqui juntos mais uma vez e pedir ao nosso Mestre Jesus que abençoe a cada um de nós, os nossos familiares e os nossos lares, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja.